A gente está muito acostumado a discutir, a comentar, a falar sobre os crimes que acontecem no poder público. E os crimes que acontecem no poder público são inúmeros, incontáveis, né? 5.500 municípios, 27 unidades da federação, cada unidade da federação com um monte de secretaria, governo federal com um monte de ministério, e cada ministério com um monte de departamento e tal. Quando você vai ver as estatais, você está falando de uma estrutura que é muito grande, muito grande. É uma estrutura tão grande que é pelo menos o dobro ou o triplo do total de empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, o Estado brasileiro, em número de unidades, só de municípios 5.500, é mais do que o dobro do total de empresas listadas na Bolsa de Valores no Brasil. Então, é natural, só pela matemática, que você tenha casos de corrupção, casos de irregularidade, casos de crimes, numa quantidade muito maior no poder público do que nas empresas de companhia aberta. Eu digo de companhia aberta porque são as empresas que são vigiadas mais de perto pelos órgãos de controle, como a CVM, por exemplo. Fiscaliza as empresas de capital aberto, não fiscaliza a empresa de capital fechado, por maior que seja a empresa. Se for uma empresa limitada, ela se entende com a Receita Federal e outros órgãos evidentes. Se cometer um crime, a polícia pode parar lá. Mas os sistemas de controle daquilo que é público, ou seja, uma ação é algo público, você lança debêntures, você lança ação, você se expõe ao público, você busca o dinheiro público, do público. E sendo do público ou do contribuinte, pouco importa. Importa você faz um comunicado à sociedade e você se apresenta à sociedade sugerindo que opera com transparência, com correção, e vai lá e capta recursos. Você lança uma debênture e você capta bilhões em alguns casos. Você lança as suas ações também, bilhões. E as pessoas vão lá e confiam. Está aqui, ó. É o dinheiro do funcionário público, é o dinheiro de um pequeno poupador, é aquele camarada que fez a conta, olha, se eu botar R$100 aqui na poupança, eu vou ganhar tanto. Se eu botar R$100 aqui nessa ação, ou nesse conjunto, ou nesse fundo de ações, eu vou ganhar 3 tantos. Puxa, eu vou apostar aqui e aposta 10 anos, 20 anos, 30 anos, de repente pode tomar uma surpresa, a razão pela qual é preciso que haja um sistema de controle muito firme, muito forte, muito presente. E toda vez que a gente vê um caso de picaretagem no mercado privado, a gente se dá conta de um fato, que a vagabundagem não é própria do poder público, a vagabundagem é própria do ser humano. O ser vagabundo, o picareta, o salafrário, o ladrão, o canalha, o vigarista, ele é isso, ele age assim. A oportunidade, a falta de fiscalização, ou a sensação de impunidade, seja lá o que for, dá a ele um espaço de manobra para fazer uma patifaria. O que ele faz no setor privado, faz no setor público. Muitas vezes o setor privado com o setor público. Foi o que a gente viu na Lava Jato. Era o setor privado e o setor público agindo de uma forma... como é que eu posso dizer? É a gordura e a carne num pedaço de filé, sabe? Tudo é uma trama só. Uma trama só. É uma trama. Exatamente uma trama. E o que a gente está vendo nesse momento nas Americanas, ou na Americanas, para alguns mais adequado, é o exemplo acabado de que o Estado, neste caso, é o órgão que entrou para resolver. A CVM, Polícia Federal, Ministério Público. E o setor privado é o aprontão. É o aprontão. Então, toda e qualquer generalização é tola, né? Não vamos falar o setor público é vigarista, não dá para falar que o setor privado é vigarista. O caso da Americanas mostra uma vigarice muito grande, né? Uma pilantragem muito grande que vem se arrastando há anos, aonde já se chegou a um possível pilantra número 1, que é o ex-CEO da companhia, Miguel Gutierrez. Ele ficou 20 anos
comandando a companhia, 20 anos comandando o espetáculo e aprontando ao limite. E quando foi substituído, surgiu um monstro, surgiu uma roubança, um desvio de recursos, inclusive com provas incontestáveis. Tem troca de mensagens entre a diretoria, na diretoria, porque uma das conselheiras pergunta sobre a patifaria. Não pergunta sobre a patifaria, ela pergunta sobre o risco sacado, que é a quantidade de dinheiro que está na mão, registrado como empréstimo a fornecedor, né? E ela pergunta e eles trocam mensagem. E aí, o que a gente responde? Como é que a gente faz e tal? Pelo que se sabe até o momento, tem pelo menos 30 pessoas do mais modesto analista ao CEO envolvidos nessa bandalha da Americanas. Bandalha que envolve bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais. Bom, posto que o Miguel Gutierrez está enterrado na lama, posto que o Miguel Gutierrez está desnudo, posto que o Miguel Gutierrez não tem o que falar, porque tem prova e mais prova e mais prova do seu envolvimento, ele resolveu atirar. E quem atira, atira para cima. E resolveu atirar para cima dos 3 bilionários que são os acionistas de referência da Americanas. Miguel Gutierrez não era um funcionário da Americanas. Miguel Gutierrez era o maior acionista individual, pessoa física da Americanas. Chegou a ter mais de R$1 bilhão em ações da Americanas. Não é ai, tadinho, funcionário demitido, oh meu Deus, FGTS, esquece. Só no segundo semestre vendeu 150 milhões de reais em ações quando soube que o Sérgio Rial iria substituí-lo. Sérgio Rial, ex-CEO do Santander. É um camarada muito rico, muito rico. E resolveu atirar, lembrando que ele fazia e tinha um contato constante, principalmente com o Beto Sicupira, um dos homens mais ricos do Brasil, aparece na lista dos homens mais ricos, em todas as listas. Junto com o Jorge Paulo Lemann, junto com o Marcel Telles, são os reis da Ambev, são os reis no mercado americano, fazem o maior sucesso e tal. Aliás, essa história no mercado americano ainda não aconteceu, né? O rombo da Americanas não está repercutindo ainda em Wall Street, como talvez pudesse já, a essa altura, estar repercutindo. Miguel Gutierrez, portanto, diz, olha, o Beto sabia de tudo, acompanhava tudo. Ele não está dizendo isso, sabia de todas as fraudes, porque ele não admite que tinha fraude. Ele admite que tinha um problema financeiro na empresa, mas não uma fraude contábil, né? Uma fraude, uma picaretagem. E essa picaretagem já beira os 50 bilhões de reais, a maior da história do Brasil. E aí passa a ser uma coisa curiosa e é quase inevitável comparar. Você pega um advogado de 30 e poucos anos que foi para os Estados Unidos recentemente, saído de um escritório grande aqui do Brasil, renomado, e ele resolveu fazer uma operação de venda e compra de ações com empresas que estavam negociando ações, e o escritório onde ele passou a trabalhar lá nos Estados Unidos, um grande escritório com mais de 2.000 advogados, estava no meio. Estava no meio, assim, no lançamento das ações e tal. E ele foi lá e começou a trabalhar com informação privilegiada. O FBI pegou. A SEC, que é a CVM deles, pegou. Até onde se sabe, ele lucrou $50 mil. E ele está sujeito a ser condenado a 20 anos de cadeia. 20 anos de cadeia. Aqui no Brasil, o crime de informação privilegiada pode botar o cara em cana por até 5 anos. E você não tem também tantas condenações nos Estados Unidos de 20 anos de cadeia. Ele está sujeito a, mas tem 6, tem 7, tem 8, tem 10. Aqui, a maior condenação foi 2 anos e pouco. Então, já existe um sistema que lá é feito para desestimular, e aqui ainda não se acordou para a necessidade de aprofundar a punição. Nos Estados Unidos, aqui a gente tem uma bolsa de valores, lá eles têm 11 bolsas de valores. 11 bolsas de valores. As maiores
são a Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq. Cada uma com 2.500 empresas, outras com 3.500 empresas. Quer dizer, só aí 6.000 empresas de capital aberto e outras tantas empresas de capital aberto nessas outras bolsas que tem nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem pouca ação, tem mais de 2.000 empresas de capital aberto. Mas em 2021, no Brasil foram 46 empresas que abriram capital, nos Estados Unidos, em 2021, 1.000 empresas abriram capital. Né? Então, nós estamos falando de 20 vezes mais. É um mercado monumental, gigantesco. Então, os sistemas de controle atuam, não é por nada, não. É porque essa é a base da economia americana. A base da economia americana não é só a confiança, mas é o mercado privado. É o mercado privado, não é aqui, a Petrobras chegou a representar 12% do investimento do Brasil num ano. 12% do investimento. Imagina isso. Imagina isso. De cada 10 reais, de cada 100 reais, 12 foram colocados por uma empresa. Isso não existe nos Estados Unidos. Não existe, é uma coisa muito pulverizada. Então, como lá o mercado de capitais é essencial e todo mundo coloca o seu dinheiro, o dinheiro que vai usar para pagar a universidade dos filhos, o dinheiro que vai pagar para sua aposentadoria, o dinheiro que vai usar para pagar a casa, tudo está no mercado de ações, ou muito no mercado de ações, eles entendem que qualquer deslize pode ser fatal para a credibilidade do sistema. Então, o jovem brasileirinho resolveu brincar, fazer uma estrepulha no mercado americano, pode tomar 20 anos de cadeia. Aqui, a gente tem uma fraude monumental de 50 bilhões de reais e o que se espera é o quê? Que chegue aos nomes, alguém vai em cana, vai ter ordem de prisão, não vai ter ordem de prisão. Esse Miguel Gutierrez está foragido, né? Ele não está foragido oficialmente, mas ele está foragido, porque ele foi se esconder na Espanha. Ele tem dupla cidadania, não volta. Mas não volta, não é doido. Está lá, escondido. E aí? O que vai acontecer? Vão expedir depois de uma condenação? Ele vai ser condenado na justiça? Porque enganou um monte de gente. Quantas pessoas acreditaram, olhando a análise feita pelos analistas especializados e tal, olhando os números da Americanas? Teve e-mail trocado na diretoria dizendo assim, visão interna, buraco de 700 milhões. Visão conselho, que a gente deve contar para os conselheiros de administração. Lucro de 2,8 bilhões de reais. Olha que coisa maluca. Em vez de 700 bi de prejuízo, 2 bi 800 de lucro. E em cima destes números bons, pagaram-se bônus, inclusive para ele, e para os acionistas bilionários, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Beto Sicupira, todos os acionistas da Americanas. Em cima desse resultado, o governo recolheu impostos. Em cima desse resultado, houve pagamento de dividendos pelas ações e bônus por desempenho dos executivos. Tudo isso alimentado por uma mentira. O que vai acontecer? Vai ficar por isso mesmo? A tendência daqui para frente é que a gente veja acontecer um número maior de casos de picaretagem. É absolutamente esperado que isso aconteça se o mercado de capitais crescer. A CVM, agora em maio, condenou 2 ex-presidentes da Oi por irregularidades na obtenção de bônus. Um deles, Zeinal Bava, foi condenado a pagar quase 170 milhões de reais. Ele se concedeu um bônus, olha que fantástico, de 40 milhões de reais em 2014, hein? A condenação foi agora em 2023. Em 2014, um bônus de 40 milhões de reais que ele não tinha combinado com o conselho. Trocou e-mail com 2 pessoas, segundo ele, e ele aditou, fez um aditivo ao próprio contrato, dando a ele 40 milhões de reais. Olha isso. E hoje foi condenado agora foi condenado a pagar 170 milhões de reais quase, por essa patifaria. Isso daqui, esse foi um deles, tá? Tem outros, foram 2 ex-presidentes. É que esse foi o caso mais impressionante, no caso da Oi. Mas a CVM, assim como a Polícia Federal trabalha muito, a CVM vai começar a trabalhar cada vez mais. E vai ter que ter um fortalecimento de estrutura, de tecnologia, vai ter que estar mais preparada porque esse tipo de patifaria não é fácil de pegar, é diferente de uma licitação. Você faz uma licitação, hoje teve busca e apreensão em cima do Braga Neto, hoje teve, aliás, foi busca e apreensão não, né? Teve que quebrar o sigilo dele, né? Do Braga Neto, que foi interventor
no Rio de Janeiro, na área de segurança, uma suspeita de fraude de compra de licitação de coletes, 2.000 e tantos coletes, eu não me lembro qual é o número aí, mas enfim, uma montoeira de coletes. Nós vamos contar essa história hoje, porque é assunto do dia. Uma compra, uma licitação, identificar o sobrepreço é mais fácil. A caneta custa 10, o cara pagou 14. Não tem explicação, sobrepreço, acabou, é mais fácil, o TCU vê mais fácil. Agora, as fraudes financeiras, e houve muita fraude financeira na Americanas, essas fraudes financeiras são difíceis de pegar. E pegou por um acaso, se por acaso não houvesse a troca de comando, se os controladores ou se o Conselho de Administração não resolvesse tirar o Miguel Gutierrez e colocar outro, talvez isso se mantivesse e a gente não iria saber. Então, vai aumentar esse tipo de história ruim. O lado ruim é que vai aumentar. O lado bom é que a fiscalização vai agir mais e tem que agir mais. Senão a gente está frito, a gente perde credibilidade. E quando o Brasil, um país, perde credibilidade, o dinheiro vai embora. Quando o dinheiro vai embora, vão embora os empregos também, as oportunidades também. A razão pela qual você está estudando, a razão pela qual seu filho está estudando, tudo isso vai de embrulho, porque se a gente não tiver confiança no país, nada vinga. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.